Olá, bom dia. Sejam bem-vindos. Vão se chegando. Nosso convidado já está por aqui. Só um momentinho que eu só vou mandar uns aviõezinhos aqui e nós já vamos começar. Prontinho, sejam bem-vindos mais uma vez. Um bom domingo a todos. Que tenhamos uma manhã muito tranquila e de muito aprendizado. Que seja um momento leve e tranquilo. Nós estamos aqui mais uma vez com o nosso encontro dominical, onde nós recebemos com muita alegria e satisfação os nossos convidados, que são amigos que fizemos durante a pandemia. Muitos deles não encontramos ainda pessoalmente, não nos conhecemos, mas que começou a fazer parte da nossa trajetória e da nossa caminhada. O Centro Espírita Irmão Oscar ganhou alguns amigos. Amigos esses que a gente não se conhece, mas se conectou depois da pandemia. E entre eles está o Aloísio, que desde lá do começo, quando iniciamos esse trabalho de estar divulgando e fazendo uns estudos pelo Instagram, ele já começou a nos acompanhar, já começou a estar por perto, sempre participa de alguma coisa com a gente, é sempre bem-vindo. Eu vou convidá-lo para dividir essa tela comigo e a gente começa a conversar, começa o nosso bate-papo. Só um minutinho. Olá, Olá, bom dia. bom dia. Falha técnica aqui, mas tudo bem, Não, graças a tá tudo Deus. certo. Não tem falha não, tá tudo certo. Bom Bom dia, dia, obrigado por Roberta. mais uma vez aceitar o nosso convite. Como eu disse, você é muito bem-vindo na nossa casa, sempre esteve ao nosso lado e é sempre muito bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, cumprimento todos os amigos queridos do Centro Espírita Irmão Oscar aí de Campinas e todos os amigos que já nos acompanham nas redes sociais, tanto no nosso perfil como no perfil de vocês, nesse domingo de luz, né? É isso mesmo. Eu vou fazer a nossa prece inicial e aí depois a gente já começa o bate-papo, tudo bem? Perfeitamente. Então, mais uma vez, um bom dia a todos. Boa tarde para quem assistir essa live de tarde, boa noite para quem assistir à noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso Centro Espírita Irmão Oscar. É com muita alegria e satisfação que recebemos e acolhemos todos vocês. Que esse possa ser um momento de leveza, de reflexão e de novos conhecimentos. Que os amigos espirituais se façam presentes, nos intuindo, nos auxiliando e aproveitando esse momento para espalhar amor por todo o planeta. Por aproveitar que estamos aqui em sintonia e recebemos um passe desses amigos espirituais. Que assim seja. Que assim seja.
Então agora eu vou passar para você para começar a falar sobre esse tema tão pertinente, tão curioso, né? Quando nós vamos falar 70 vezes, 7 vezes, essa é uma das questões. Quanto é, né? Quanto é? Ele está se referindo a vários perdões, a um só, a uma pessoa só, a vários. Como que eu faço essa conta? E aí eu acho que você chegou à conclusão dessa conta, então mostre pra gente como que é essa conta. É com você. Obrigado, Roberta. Bom dia a todos novamente, aos amigos que estão chegando conosco. Gratidão a todos pela presença. Um domingo de muita luz a todos nós. Roberta, hoje você sabe que temos o Enem, né? E embora não seja... Deu certo? Tá funcionando? Deu Acho uma que deu uma travada e travadinha. voltou. Tá. Bom, você sabe que nós temos o Enem hoje. Embora não seja a área das exatas hoje, parece, salvo engano, é das humanidades, mas é sempre bom fazer uma revisão da nossa matemática, né? E quando a gente começou a pensar nesse tema, a gente pode trabalhar de várias formas. E aí você joga uma pergunta. E é sempre interessante que quando você joga uma pergunta, isso estimula reflexões para nós. Claro que se a gente fosse perguntar a qualquer aluno, qualquer estudante, você sabe quanto que é 70 vezes 7? Claramente ele responderia para nós, 490. Conta mais simples, como que não? Mas não é exatamente no campo da matemática que nós vamos trabalhar hoje. Como estamos dizendo, o próprio Enem hoje é da humanidades. Então vamos ver o lado humano desta pergunta que é feita hoje. Esse tema está em Mateus capítulo 18, versículo de 21 a 22. E diz assim a mensagem que está inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 3. Se contra vós pecou o vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular a sós com ele. Se vos atender, terei ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro, Senhor, quantas vezes perdoarei o meu irmão, quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, não vos digo que perdoais até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Veja que coisa interessante. Os números dentro da tradição hebraica têm um significado muito forte. O número 7, por sinal, ele tem uma característica grande da perfeição. É o número completo dentro da característica hebraica, né, do povo hebreu. E por conta disso, quando Pedro pergunta por que seria 7, até 7 vezes, significaria, na concepção de Pedro, que se eu perdoar aquele meu irmão 7 vezes, estaria completo o meu perdão que eu tivesse desenvolvido em relação a ele. Contudo, Jesus vai mais além. Ele vai mais além e fala para Pedro, não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E se a gente fosse, né, colocar essa condição matemática, nós poderíamos falar, então quando alguém pecar contra mim, eu vou perdoar aquele meu irmão 490 vezes, então eu vou contando cada vez, cada erro que aquele irmão fez alguma coisa comigo, até chegar na 490, então não preciso mais. Bom, não é exatamente assim. Esse número que Jesus colocou foi nada mais, nada menos que um número aleatório. Ele poderia falar 70 vezes 7.000, 7 vezes... números infinitos que ele poderia estar colocando. Mas Jesus veio de uma forma muito ampla e abrangente, dizendo que, na verdade, nós teríamos que estar fazendo esse perdão de forma infinita. E vejam que situação interessante nós encontramos até no livro Boa Nova. Certa vez Jesus foi pregar em Nazaré, mas a sua palavra não foi muito bem recebida pelos judeus, que eram rigorosos com o que Jesus dizia. Eles ouviam Jesus como um subversivo em relação às leis mosaicas e identificavam Jesus como um revolucionário comum frente a Herodes. Os seus discípulos não gostaram dessa situação, então Pedro e Filipe, que respondiam com palavras muito fortes e rudes a todas as ironias, gargalhadas e zombeteiras que eram dirigidas ao mestre. Então o rabi, o Jesus no caso, era chamado de impostor, feiticeiro, um mago,
pelos próprios nazarenos. E aí quando Pedro, na sua célebre pergunta, faz essa pergunta a Jesus. E Jesus respondeu, né? Diante desse caso, perguntaríamos então, qual é o fato real da extensão de até 70 vezes 7? Será 490? E aí vem uma história do nosso querido Chico Xavier, que vem rechear muito esse assunto, né? A vida do Chico é repleta de ensinamentos, não só sobre o espiritismo, mas também sobre a moral espírita cristã. Certa ocasião, o Chico estava, depois de psicografar algumas mensagens e instruções diversas, em campo das virtudes e também algumas cartas particulares que consolavam os familiares, né? Ele estava lá no grupo da prece e estava distribuindo cumprimentos, abraços, beijos e conselhos aos frequentadores lá do centro. E numa hora especial, uma senhora de meia idade chegou até o Chico e falou que não sabia mais o que fazer, pois já havia perdoado seu marido 490 vezes, conforme o exercício matemático da multiplicação. Então, nesse exato momento, consta que Emmanuel chegou ali para o Chico e disse que a irmã deveria perdoar 490 vezes todos os dias, pois o perdão não é uma questão numérica de matemática e vai além. E vejam que interessante, eu lembro até uma certa vez, uma outra história até envolvendo o Chico, que o Chico falava assim, que tinha que desenvolver a tolerância, né? E uma irmã também, numa situação muito particular com seu marido, reclamava constantemente do seu marido. Ah, meu marido é assim, é difícil, ele faz isso, ele faz aquilo outro. E o Chico, minha irmã, tenha tolerância, tenha paciência para com ele. E cada vez que essa irmã ia lá no grupo espírita da prece, sempre reclamando do seu marido, sempre reclamando dele, o Chico sempre tolera, minha irmã, tolera. Até que um dia a mulher chega no centro espírita, lá no grupo espírita da prece, alegre, feliz e radiante. Chico, estou livre, meu marido desencarnou e agora eu estou liberada dos meus problemas com esse marido. Olha, fiz aquilo que você falou, tolerei meu marido todo santo dia. E o Chico, naquele seu jeito mineiro de ser, disse, né? Bom, minha irmã, você aprendeu a tolerar. Agora você vai ter que voltar numa outra encarnação a aprender a amá-lo, que é a grande dificuldade que nós temos. Porque às vezes a gente até consegue desenvolver aquele perdão e a gente fala assim, olha, eu perdoo, mas não esqueço. Né? Todo mundo fala, não, eu perdoo, mas não esqueço. E na verdade a gente tem que deixar muito claro que graças a Deus nós temos a lembrança, a memória. E não é questão de você esquecer um fato que aconteceu com você. O grande significado do perdão, porque o perdão ele é libertador, é você fazer uma ressignificação daquele momento. Por que razão aconteceu aquilo, de que forma, de que fato, e qual foi a tua participação naquele evento. Porque normalmente a gente sempre coloca o outro como algoz e nós somos as vítimas. 99%, eu fiz isso porque o outro me fez aquilo. E a gente está sempre se justificando, a gente está sempre arrumando uma forma de ficar bonito na fita, como a gente costuma dizer, e sujando e lameando o nosso irmão. Esquecendo muitas vezes que as ações geram reações. Então, às vezes, a forma de que a gente fale, a forma que a gente dirija a uma pessoa pode provocar reações que talvez não esperávamos. Então, por exemplo, se você vai falar com uma pessoa, use de gentileza. Você chama a pessoa, faz isso daí. A pessoa já até arrepia. Aí você fala, olha, por gentileza, será que você poderia fazer isso para mim? Muda completamente a coisa. Então, a gentileza no trato com as pessoas no nosso dia a dia, ele é fundamental. Porque nós estamos aqui todos encarnados nesse planeta Terra, um planeta ainda de provas e expiações, para nos progredirmos, para evoluirmos. E não é para a gente sair daqui pior. Nós temos que procurar melhorar a cada dia. E esses entraves que nós encontramos na nossa jornada evolutiva, essas pessoas que são as nossas pedrinhas no sapato, que a gente tem que perdoar 70 vezes 7,
porque estão ali para fazer desenvolver dentro de nós a nossa paciência, a nossa tolerância e, finalmente, o amor. Porque quando você ama, você perdoa. Você se liberta daquele sentimento pesado que a gente traz dentro da gente, né? Então é importante a gente lembrar deste conceito, dessa máxima do Evangelho que está lá, que Jesus colocou. Se você tem uma mágoa contra um irmão, antes de colocar a tua oferenda ao altar, reconcilia-te com ele. Depois você vai oferecer a tua dádiva ao altar. É claro que nem sempre nós temos a oportunidade de reconciliar, porque embora nós tenhamos boa vontade, bom ânimo, a outra pessoa, né, está arredia. Mas se a gente fizer a nossa parte, pedir perdão, pedir desculpas por aquele fato, o problema, e a pessoa não nos perdoar, o problema já não é mais nosso. E nós também temos que entender que às vezes as pessoas que nos ofenderam em determinada situação nada mais estão fazendo do que devolvendo a nós algo que já fizemos nesta ou em outra existência. E a gente não percebe isso, né? A gente acha que as coisas acontecem somente dessa vida e a pessoa te feriu, te magoou, te ofendeu, mas não sabemos o que fizemos para essa pessoa no passado. Vejam, a responsabilidade que a gente tem a partir do momento que a gente toma conhecimento da doutrina espírita, que é uma doutrina consoladora e esclarecedora. Que quando a gente aprende as razões da doutrina espírita, os preceitos do cristianismo redivivo, nós vamos entendendo o real significado da nossa existência. E aí a gente começa a ficar um pouco mais leve, sabe? Sem se apegar demais às coisas, às picuinhas. Às vezes a gente fica brigando por uma coisa tão insignificante, para querendo fazer valer a nossa vontade, o nosso ponto de vista, e por conta disso a gente cria inimizades. Veja, olha o momento que nós estamos vivendo no nosso país. Famílias que não vão conseguir muitas vezes se encontrar no Natal, que é a festa da família, por conta de questões políticas. Cada um com um pensamento, cada um com uma ideia, esquecendo do bem maior que, se estamos colocados em família, é para nos amarmos, para que a gente consiga progredir, para que a gente consiga se amar, se evoluir. E é muito importante isso, né? Eu vou trazer um fato também interessante aqui, que nós encontramos. Certa vez aconteceu lá com o Chico, era muito comum o Chico fazer as suas preleções, tem até um livro, que, salvo engano, que é do Bacelli, que na época que o Bacelli frequentava ali o Grupo Espírita da Prece junto com o Chico, Chico Xavier, a sombra do abacateiro. E o Chico costumava reunir pessoas para realizar o culto do Evangelho no lar, né, o segundo Espiritismo. E depois de alguns comentários, o Chico também trouxe uma outra interpretação desta máxima do Evangelho. E aí, certo dia, um dos ouvintes perguntou ao Chico como deveria analisar e perdoar os 70 vezes 7. E o Chico respondeu assim: é preciso perdoar não 70 vezes, mas 70 vezes 7. Matematicamente, 490. Lá pela 100ª vez que estivermos perdoando, falaremos: você já está perdoado para sempre. Não vou ter o trabalho de ficar perdoando mais. Perdoar sempre é a resposta. Sempre. Então veja que interessante, né? Quando 490, né? O Chico falou, mas quando você estiver lá na 100ª vez que você está desenvolvendo o perdão, você já fala, olha, eu não vou ficar nem perder tempo fazer conta, eu vou te perdoar para sempre. Você pode fazer o que você quiser, eu vou te perdoar infinitamente. Porque, como eu estava dizendo, né? Quem ama, perdoa. E a gente tem que desenvolver esse ato de perdoar, porque o Divaldo certa vez falou, né? Que quando uma pessoa te ofende, né? E você a perdoa, o problema passa a ser dela, não mais nosso. E como ele é libertador. Porque se eu não perdoo uma situação que alguém fez para comigo, eu fico o tempo todo remoendo, vivenciando aquele fato. A pessoa às vezes nem lembra mais. Ela fez de uma forma assim, despercebida, despretensiosa, não teve talvez a intenção, mas nós, com o nosso orgulho, com o nosso, costumo dizer, né,
os nossos melindres à flor da pele, e o espírita, por natureza, ele é campeão em melindre, né? É só você olhar diferente, falar diferente, ele já arrepia, ele já vai buscar uma casa diferente, não, ninguém me entende nesse centro, e como se o problema fosse o centro, não ele, né? Então, termos essa visão, essa percepção de mundo é muito importante. É muito importante para que a gente comece a aprender a levar a vida um pouco mais leve. E eu falo assim, cada situação que a gente não vai resolvendo é como se a gente colocasse um saco de 5 quilos nas nossas costas. Imagina, você teve uma situação, o nosso orgulho, o nosso melindre falou mais alto, então a gente coloca 5 quilos de peso nas costas. Quando vai chegar um momento que a gente vai estar tão curvado que a gente não vai conseguir nem caminhar. Aí Jesus traz para nós aquela máxima: vinde todos vós que estáis cansados e fatigados, que eu vos aliviarei, pois meu fardo é leve e meu jugo é suave. E uma vez fazendo uma live com a Dora, lá do Café com o Evangelho, ela conseguiu trazer um esclarecimento tão grande dessa passagem, porque às vezes a gente fala assim, bom, se eu estou cansado, então eu vou procurar Jesus, ele resolve meus problemas. Não, Jesus não vai resolver para nós os problemas das nossas provas e as nossas expiações. Mas ele vai resolver para nós esses pesos desnecessários que nós vamos catando ao longo da atual existência. Então ele fala, vinde todos vós que eu vos aliviarei. Ele vai tirar esse peso extra que a gente vai colocando nas nossas costas. Não das nossas provas, não das nossas expiações, mas principalmente esses que a gente vai. E aí qual que é a máxima? Perdoar, libertar-se, soltar as amarras, não ficar preso no passado. Se nós somos um barco que devemos singrar os mares, nós precisamos fazer o quê? Levantar a âncora, aquela âncora que prende o nosso barco ao fundo do mar. Então, o grande segredo, esforçarmos para levantar as âncoras, içar as velas e deixar que a prece, o amor e a caridade faça morada em nossos corações e leve o nosso barco a mares belos e maravilhosos. Abri um pouco para você falar, né? Senão só eu que falo aqui. Não, imagina, tá muito bom, muito gostoso ouvir a sua fala, porque ela traz um monte de reflexão, né? Falar sobre o perdão tá exatamente atrelado a falar do amor. Não tem jeito, né? Só que às vezes quando falamos do amor, não temos a dimensão do significado da palavra amor e do que é você amar o próximo. E é desse amor que Jesus fala, de um amor verdadeiro, do amor que respeita, do amor humildade. E é com esse amor que nós precisamos de perdoar. E o grande desafio que é para nós perdoar. Porque o perdão está muito ligado, atrelado ao nosso orgulho, à nossa vaidade. A gente se sente ferido. E como você disse, às vezes a outra pessoa nem sabe que nos magoou. Mas nós estamos alimentando aquele ódio, aquela raiva dentro da gente. E é para quem se sente ferido que dói. É para quem foi ofendido. É um peso muito grande dentro da gente não perdoar. Só que, por outro lado, é um desafio muito grande você perdoar. Porque, às vezes, quando nós falamos de coisas corriqueiras, de coisas do dia a dia, fulano pisou no meu pé, meu irmão pegou minha roupa e emprestada nova, usou e estragou a roupa, manchou. Mas e dos grandes problemas? E olhar para uma mãe que teve um filho assassinado e falar, perdoa o assassino do seu filho. Esse é o que é o grande desafio. São desses perdões que estamos falando às vezes que é o desafiador fazer. Ou falar para um filho e falar, tá tudo bem, perdoa o assassino dos seus pais.
E aí, como que é falar desse perdão? Eu não consigo mensurar, não dá para calcular algo que, pelo menos nessa encarnação, no momento que eu estou hoje, eu não vivi. E aí, quando a gente está de fora, a gente tenta medir a dor do outro, mas dor é algo que não se mede. E aí, todo o ensinamento de Jesus, se nós pegarmos o evangelho do começo ao fim, a solução é sempre a mesma, é o amor. Ele fala sobre orgulho, ele fala sobre ódio, ele fala sobre duelo, ele fala sobre perdão, ele fala sobre todos os ensinamentos de Jesus. Você lê, roda, roda, roda e acaba no amor. Porque o amor tem que ser o caminho. E não adianta ouvir nós, com a nossa palestra, para uma mãe que acabou de perder um filho, e falar, ai, perdoa, porque Jesus pediu para perdoar. Porque tá doendo. Tá ruim dentro dela. No momento dela ouvir isso, vai aprender os ensinamentos de Jesus e vai perdoar. Então nós precisamos de perceber as situações e não julgar o outro na nossa medida. Não achar que a medida que dá para o outro dá para a gente. Ou tentar medir dor, porque você não sabe da minha dor, que ela é maior do que a sua. Dor não se mede, tá doendo para ele e tá tudo bem. Naquele momento, quando a gente fala de perdoar, não é você não sentir. Alguém bateu em você, alguém maltratou seu filho e você não sente porque você tem que perdoar. Não é tapar o sol com a peneira. Sente o que você está sentindo. Põe para fora esse sentimento para que ele passe. Às vezes nós estamos com tanta raiva de alguém e quando nós começamos a conversar com outra pessoa, a gente começa a perceber assim, nossa, mas eu tô com muita raiva por pouca coisa. Ou às vezes outra pessoa te conta alguma coisa e você serve como uma lição. Nossa, eu tava não querendo perdoar o Luiz porque ele quebrou meu óculos e a outra vai lá, ó, foi assaltado e tá tudo bem com o assaltante. Quantas vezes é essa situação e você percebe e pratica o perdão? Então, para nós percebermos que o ato do perdão é uma coisa diária, é uma coisa constante. Os 70 vezes 7 é todos os dias da semana, os 70 vezes 7. São 7 dias da semana. Nós praticarmos o perdão com todos. Mas só que aqui ninguém está falando que é fácil. Nós estamos falando dos ensinamentos de Jesus. Para que as pequenas situações do dia a dia, já nem vamos precisar de perdoar, porque nós não vamos nos magoar. Talvez essa seja a grande sacada. É esse o aprendizado, é do dia a dia, das coisas pequenas, que às vezes, dos pequenos milímetros, você disse uma coisa muito pertinente, que é a questão dos espíritas, dos milindres, e aí acaba não perdoando o outro, porque ele não me chamou, falou primeiro meu nome para ir dar o passe. Eu fui a segunda a falar o nome. E aí, uma situação dessa, cria o ódio, cria o inimigo e não perdoa. Só que nós temos essas situações, às vezes, coisinhas mínimas todo dia. E são desses mínimos que Jesus fala quando ele fala no 70 vezes 7. Que quando a gente começa num processo de não se magoar, não se ofender, com essas pequenas coisas, num grande momento, vai fazer toda a diferença. Não nutrir, não ter inimigos que às vezes a gente cria. Por situações que criamos sozinho. E às vezes eu me senti magoada com o Aloysio e ele nem saber que ele é meu inimigo. Mortal. Porque ele resolveu comprar um óculos igual ao meu e um absurdo. Ele viu que tinha aquele óculos e quis comprar um igual ao meu. Como que eu vou perdoar? Porque às vezes as situações são essas. E aí é disso que eu acho que Jesus quer dizer.
Calma. É dessas pequenas coisas do dia a dia que nós podemos falar. Desses pequenos perdões que a gente deve ou não ter. Tudo bem, Luiz. Compra um óculos da mesma cor que o meu. E eu não vou ser sua inimiga. E ele não sabe nem o que está acontecendo. Tá todo dia falando que os nossos óculos são iguais. E cada vez que ele fala, isso vai borbulhando, vai me deixando com mais ódio. E, às vezes as situações são essas. Que a gente olha de fora e não fala por isso. E aí é nessas coisas que entram as mediações, que entra a gente escutar uma palestra e falar, puxa, é sobre isso que está falando. Né? E aí quando a gente escuta uma preleção, fala, fulano que tinha que estar aqui escutando. Negativo. Quem tinha que estar aqui escutando, está escutando. Ou vai escutar num momento certo para ela. Quem está aqui hoje, participando hoje, escutando hoje, é porque tem algo para escutar hoje. E aí agora eu vou devolver a palavra para você, senão agora eu que falo Infinity sem parar. Roberto, eu estava lembrando, a gente estava falando sempre do Chico, né? E eu estava lembrando outro dia, eu estava assistindo uma preleção e a pessoa contou aquela história, né? Que o pessoal que já conheceu um pouco as histórias do Chico, tem aquele fato de uma mãe que perdeu o filho, ela saiu de casa e o filho ficou com a babá. E a babá, né, levou a criança a andar de bicicleta e a criança, no andar de bicicleta, ela veio a cair e veio a desencarnar nas mãos da babá. Imagina a situação de uma mãe numa questão dessa. Então ela foi desiludida da vida, tudo mais, foi procurar o Chico. Quando chegou lá para o Chico, falou para ele assim, contou toda a história, que ela estava, tudo mais. Aí o Chico falou para ela assim, você já agradeceu a sua babá? Espera um pouquinho. Eu agradecer a minha babá por essa situação, ter perdido meu filho nessa situação? Como que eu poderia agradecer? Sim, minha irmã. Você já imaginou se fosse você que estivesse ali com o seu filho? Porque a criança ia ter que partir mesmo, independentemente de quem fosse. Mas a babá foi um instrumento que a espiritualidade utilizou como um ato de misericórdia para que não fosse aquele peso caísse nas mãos da mãe. Então, muitas vezes, aquilo que a gente reclama de uma determinada situação, nós temos que desenvolver muito mais a gratidão e entender por que a situação aquilo acontece. Eu tive um exemplo aqui recente, nossa, questão de uns 15, 20 dias atrás, um amigo nosso, filho de 23 anos, num acidente na cidade, a motorista não percebeu, estava atrás de um ônibus, não percebeu, cruzou a avenida e ele vinha vindo de moto, ele acabou sendo atropelado pelo veículo e veio a desencarnar. Aí a gente fica imaginando a dor que uma mãe, que um pai sente numa situação dessa. Mas imaginem também, por outro lado, a situação desta pessoa que inadvertidamente cruzou ali na frente do ônibus e levou o filho dele para o plano espiritual. A gente tem que entender a dor dos pais, sem sombra de dúvida, mas a gente também tem que entender a dor da outra, da figura, da outra pessoa, da motorista. E aqui não estamos na condição de julgadores, porque a gente estava pensando assim, às vezes aquele atraso, 2 minutos que você se atrasa para sair da sua casa, é o suficiente para te livrar de um problema mais à frente. Mas imaginemos também, gente que conhece um pouco a doutrina espírita, por mais que seja uma situação dolorida, entendermos que se não fosse para esse fato ter acontecido, algo teria evitado, né? Só que é difícil realmente para a pessoa. Agora eu imagino a situação daqueles pais, né? São amigos nossos, faz tempo que eu não consegui falar com eles ainda, mas eu fico imaginando, será que eles vão conseguir perdoar aquela pessoa? Porque, digamos, a pessoa não fez deliberadamente um ato, né? Como algumas situações que acontecem na nossa vida e a gente é muito rígido, muito criterioso demais, exacerbado nas nossas considerações, nos nossos julgamentos. E eu trouxe também para as nossas reflexões a parábola do credor incompassivo.
e diz assim: por isso o reino dos céus é comparado a um homem rei que quis acertar a conta com seus servos. E tendo começado a acertar as contas, apresentou-se um que devia ao rei 10.000 talentos. E como ele não tivesse com que pagar, mandou o seu senhor que o vendessem ele, sua mulher, seus filhos e que tudo que tinha para que a dívida fosse paga. Porém o servo, lançando-se de joelhos aos seus pés, fazia uma súplica: tende paciência comigo, que eu lhe pagarei tudo. Então o senhor, compadecido daquele servo, deixou ir livre e perdoou-lhe sua dívida. E tendo saído este servo, encontrou-se um de seus companheiros que lhe devia 100 denários, ou seja, bem menos do que 10.000 talentos. E acalçando pelas mãos, afogava-o dizendo: paga o que me deves. E o companheiro, lançando os seus pés, rogava: tende paciência comigo, que eu te satisfarei tudo. Porém ele não quis, e retirou-se e fez que o prendessem para pagar a dívida. Vendo, porém, o que se passava, os seus amigos sentiram-se tão fortemente que foram dar parte dele ao seu senhor, do tudo que tinha acontecido. Então o seu senhor chamou e disse: servo mau, eu te perdoarei toda a dívida que me vieste rogar por isso. Não devias igualmente compadecer-te do teu companheiro, assim como eu compadeci de ti? E cheio de cólera, mandou seu senhor que o entregasse aos algozes até pagar toda a dívida. Assim também vós há de fazer, meu Pai Celestial, se não perdoardes do íntimo os vossos corações, cada um dos seus irmãos. Bom, essa passagem do servo incompassivo, do credor incompassivo, nos remete aonde? Ao Pai Nosso. Porque vejam como que é interessante. A gente ora o Pai Nosso, mas só apenas declama palavras repetitivas. Nós deveríamos orar o Pai Nosso, eu digo assim, uma vez por dia, não o Pai Nosso inteiro, mas a gente falar durante o primeiro dia da semana, Pai Nosso. E você fazer uma reflexão do que significaria Pai Nosso. E aí sucessivamente, quem quiser entender um pouquinho mais, no Evangelho segundo o Espiritismo, salvo engano, no capítulo 28, tem nas preces, vem explicadinho direitinho a oração do Pai Nosso, passo a passo. E por que eu falo isso tem a ver com o Pai Nosso? Que quando a gente fala para Deus, né, Pai, perdoa as nossas dívidas, perdoa as nossas ofensas, a gente está pedindo perdão para Deus de tudo aquilo que a gente fez de errado, intencional ou não intencionalmente. Perdoa as nossas, assim como perdoamos aqueles que nos devem, que nos ofendem. Olha só, é uma via de mão dupla. Como que Deus vai poder perdoar a nós se nós não desenvolvemos o perdão para os nossos irmãos que nos ofendem? E como você falou, Roberto, uma coisa muito interessante. A gente muitas vezes fica se degladiando, brigando por uma cor disso, por uma coisa de uma outra, questão tão pequenas, tão insignificantes, e vai fazendo disso uma verdadeira montanha. Hoje você ficou irritada com a pessoa por causa de um negocinho pequeno. Amanhã uma outra questão, depois uma outra. Vai formando uma montanha intransponível que você não consegue mais superar. Então nós temos que resolver as nossas dificuldades a cada dia. Como Santo Agostinho nos recomenda, na questão 919A, que a gente fala assim: passe o seu dia limpo. No final do seu dia, faça o exame de consciência, analise tudo aquilo que você fez e deveria ter feito de forma diferente. E ontem, por sinal, uma coisa muito interessante. Eu falo, não tem muito a ver com a coisa, mas eu acabei fazendo essa análise, não no final do meu dia, mas tão logo aconteceu um fato. Interessante, eu ia para o Centro Espírita ontem à tarde, e meia hora antes a minha irmã perguntou se eu dava carona para ela para um outro caminho, né? E eu falei assim, vai ficar um pouco fora de mão para mim. Eu falei, olha, vou ver se o meu filho leva ela. E automaticamente acabei de fazer,
de pedir para o meu filho levá-la, lembrei de uma situação muito particular. O meu pai não tinha vez que você não pedia para ele que ele não se dispunha a fazer, independente dos compromissos que ele tinha, ele estava sempre à disposição. Eu falei, caramba, hein? Não adiantou nada, né? Quer dizer, adiantou para a minha reflexão, mas eu tinha que ter agido antes. Não ter delegado a função para o meu filho fazer, né? Então eu falo, a gente tem que fazer essa análise do nosso dia a dia. Vejam como isso é importante. Não vamos deixar... tem uma mensagem que fala assim, que não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Então, não vá dormir com mágoas, com ressentimento de quem quer que seja. Imagina uma situação, você brigou com uma pessoa, teve um desentendimento, não sei o que, não sei o que lá, aí você vai dormir, no dia seguinte aquela pessoa, por uma razão ou outra, partiu para o plano espiritual. Já imaginou como é que a gente fica? Uma coisa Quantos assim... casos desses tem, né? Quantos casos desses? E às vezes não é de um dia. Um filho, um mês sem falar com a mãe, e deixa para depois, eu resolvo. E por que deixou de falar? Nem lembra. Nem lembra o Aí vai ter motivo. que E recorrer aí à terapia. desencarna. Aí ficou com aquele eterno sentimento de culpa, né? Aí, além da raiva, da falta de perdão, ainda tem um sentimento de culpa que não consegue curar, vamos dizer assim. Que aí vai levar um resto de encarnação triste, desolado, uma probabilidade muito grande de uma depressão, porque não perdoou algo insignificante quando era hora para perdoar, né? E Eu por sempre quê? falo de a gente não Pelo tentar orgulho. tapar o sol com a peneira, fingir que tá tudo bem quando não tá. E na medida do possível, com educação, né, ter a capacidade de falar para alguém: eu não gostei, você me magoou. Porque realmente às vezes é sem intenção. Nossa, eu não sabia que eu tinha te magoado. Mas assim, de você falar sem ofender, sem público, olha, Luiz, você falou aquilo, eu não gostei. Aí você vai me falar: puxa, Roberto, eu sinto muito, porque não era essa a intenção. Ou então, era para magoar porque você também me magoou tal dia. Porque às vezes a gente fala com intenção de, porque a gente já estava lá com o orgulho ferido. E quando a gente fala isso, não é assim, porque eu sou sincero mesmo. Falou comigo, eu respondo. Não é disso que nós estamos falando. Porque É isso entra naquela sincericídio, né? questão de, às vezes eu acho que é uma qualidade, que eu sou muito sincero, nem sempre é qualidade quando eu chego falando e ofendendo as pessoas. Sou assim mesmo, eu falo. Não sou assim mesmo, eu falo, eu sou assim mesmo, eu ofendo. Porque na hora de escutar, a pessoa não quer escutar. Nós estamos falando aqui de momentos assim, ó, me magoou, não deixa virar essa bola de neve. Fala para a pessoa, para que se ela foi sem intenção de, ela perceba que magoou. Agora, se foi com intenção, é uma oportunidade de se resolverem e se perdoarem. Que às vezes era só isso. Era o objetivo dessa encarnação, é resolver o pequenininho para não chegar no grande. E aí você fala muito de Chico Xavier, eu fico pensando quanto de ensinamento que teve a vida dele, né? Tantos momentos e tantas histórias, sempre com amor, com perdão, as situações que ele passou, a vida que ele passou. E ele era um espírito de muita luz, mas também de muitos ensinamentos para gente. Dava para ficarmos uma live, duas, três, falando das histórias de vida dele e cheia de ensinamento. Assim como nós falamos a de Jesus, que às vezes nós sentimos ele tão distante da gente, e não é as situações dele do dia a dia, como às vezes eu fico imaginando as situações de Chico, de parar num canto e falar sobre alguma coisa, porque Jesus também não escolhia um templo, uma igreja, uma situação, eu vou esperar o momento certo para falar sobre o perdão. Não, o momento é agora.
Aí eu fico imaginando o Pedro, aquele menino curioso, que tudo queria saber, tudo perguntava, tudo interrogava, e ele não esperava, ai, Pedro, depois eu falo com você. Agora não, que eu tô lendo meu jornal. Não, é agora, é a hora, né? E aí esses momentos que ele aproveitava para praticar o amor, que ele só não falava, ele praticava. E Chico também, com toda a sua infância de momentos tristes, momentos desafiadores, ele teve um grande amigo, que foi o seu amigo espiritual, que o intuiu, o ajudou, mas ele teve o livre-arbítrio dele, que poderia fazer diferente. E ele foi nos seus ensinamentos, à medida que o tempo passava, ele foi aprendendo de uma forma mais linda, porque ele aprendia, ele fazia, e as lições dele são um exemplo para nós. Nós podemos, através dos ensinamentos dele, aprender muito sobre o amor, sobre o perdão, sobre não deixar esses milímetros tomar conta do nosso dia e nem da nossa vida. Né? É a oportunidade de sempre fazermos diferente. E como você contou a história da mãe, é o que a gente falou, não dá para medir a dor de uma mãe, mesmo sabendo que foi sem querer. Não dá, porque a gente sabe que, como eu já falei, dor não dá para medir. Porque tem, às vezes, a sintonia que eu tenho com aquela pessoa, tem qual era a nossa vida, qual era a nossa conexão, qual era. Então, tudo isso, porque às vezes não é um filho, é um sobrinho, e dói com a dor de uma mãe. Porque é aquela pessoa que eu tenho conexão, às vezes é um vizinho, e você se sente que ele faz parte da sua família, faz, da sua família espiritual. Então não dá para medir dor. Só que também não dá para ir lá na hora do velório perguntar para a mãe, e aí, tá perdoando ou não? Já Pelo amor de perdoou ou Deus, né? não? Né? Ou então passou uma semana, como você está em relação a ela? Já perdoou? Porque lá Jesus disse para perdoar. Sem levar um pouco de conforto, um pouco de colo para essa família. E é esse colo que às vezes a gente acha que não precisa de dar ou não tem tempo para dar. Nós não temos tempo para olhar para alguém, para sorrir, para dar um bom dia. E antes de querer saber o que ela pensa em fazer em relação a um assassino, nós precisamos de acolher essas pessoas. Nós estamos passando por um momento na nossa terra, em especial no Brasil, onde as pessoas, a sensação que eu tenho é que está todo mundo cansado. Cansado de ser tão guerra, confusão, briga, falta de amor, onde as pessoas não vão mais se encontrar por conta de política. Nós chegamos no extremo, porque antes as pessoas não falavam de política. Hoje todo mundo fala de política para agredir alguém, para ofender alguém. E nós estamos num tempo, nos tempos que eu acho que todos nós estamos precisando de, como diz El Titãs, a gente não quer só comida. A gente quer comida, diversão e arte. Há quanto tempo a gente não tem a comida, a diversão e a arte? Isso dentro dos nossos núcleos familiares. De um dia, de não decepar, deslacerar as notícias ruins. Ou falar mal de alguém porque é desse partido ou desse. Quantos dias? Quanto tempo tem uma reunião familiar onde lembram de coisas boas e não se falam de coisas ruins? Quanto tempo faz que você não vai no seu trabalho e tem uma rodinha para falar: nossa, você viu a caridade que o projeto que o fulano está fazendo? Não, é de morte, é de confusão, é de fake news. É isso que a gente está espalhando. Outro dia eu falei, eu convido, desafio todo mundo a ficar uma semana sem espalhar um discurso de ódio. Ou sem Toda vez reclamar também, né? que alguém falar de algo ruim, você só olhar, não participar da conversa e ter uma notícia boa para falar. Primeiro que é um grande desafio de você achar nas redes sociais, nos tópicos, uma notícia boa.
Porque você não acha, você tem que realmente procurar boas notícias da semana. Do contrário, você não acha. E você compartilhar essas notícias. Porque tem um monte de gente boa por aí fazendo bem. Mas também tem um monte de gente deixando. Às vezes eu sinto o Brasil cansado, exausto, de tudo isso. E aí a gente entra no pequeno perdão e no macro perdão. É um país inteiro que está precisando de amor. Aí a Jane colocou que estamos sentindo muita falta de amor e de respeito, e de se preocupar com o outro, e dizer simplesmente uma palavra de otimismo. É isso. É isso, de você olhar para a situação, olhar para o macro, olhar para o Brasil e respeitar o outro. Para mim, se é homem, se é mulher, se é alto, se é baixo, se é branco, se é negro, nós precisamos de respeito e de amor. E essa sensação de estarmos todos cansados. E aí vem essa lição de quantas vezes nós temos que perdoar. Nós temos que se perdoar. Ter o amor próprio. E entender também, porque às vezes as pessoas têm dificuldade até do perdão com ela. Quem dirá com o próximo. De se autopunir, porque eu não mereço o que eu tenho, porque eu não tenho melhor, porque realmente eu não mereço, eu não fui uma pessoa tão boa assim. E então ela tem dificuldade até do auto-perdão. Quem dirá como que a gente cobra para ela perdoar o próximo? Então, essa lição fala do perdão, de todo perdão. Do pequeno perdão e do grande perdão. Do perdão seu com você, do seu com o próximo, e seu com o Brasil, com as pessoas que estão aqui. Eu sinto muito. É uma nação precisando de amor. E é isso que nós precisamos espalhar. É essa sensação que eu tenho. E aproveitando até, agora você falou sinto muito, eu lembrei das palavras-chave do Ho'oponopono, né? Que eu sinto muito, me perdoe, te amo e sou grato, né? Então, se a gente conseguir desenvolver essas palavras, né? O sinto muito, ou seja, por algo que você fez para alguém, ainda que você não consiga expressar o seu pedido de perdão presencialmente, alguém por uma questão ou outra, não estamos aqui no processo, né? De falar, às vezes a pessoa já até partiu para o plano espiritual, mas você tentar desenvolver esse sentimento, né, de pedir de perdão, né, sinto muito, me perdoe, e desenvolver o amor e a gratidão. São sentimentos que fazem bem ao nosso coração. Quando a gente conseguir trabalhar essas energias positivas, operantes em prol do nosso crescimento espiritual, porque eu digo assim, Roberta, nós estamos vivendo num momentos conturbados, seja pelo período que a gente veio da pandemia, pós-pandemia, ameaça de uma guerra, problemas de ordem política, econômica, social, com tudo isso que está acontecendo, o mundo já passou por problemas diversos em várias fases. Só que o grande que acontece, nós temos que fazer como Jesus nos recomendou, estarmos no mundo sem sermos do mundo. Então, não podemos negar tudo o que está acontecendo, mas não precisamos deixar que as energias deletérias façam morada em nosso coração. Por isso a prece, o pensamento elevado, a vigilância e oração fazem parte importantíssima do nosso dia a dia. É o segredo da nossa felicidade. Agora, de nada adianta eu sair aqui na nossa live, fazermos toda essa emanação, esse trabalho bonito, tudo mais, e sair daqui e começar a brigar com um, brigar com o outro lá fora. Eu falo, não adianta você ir à casa espírita, fazer um tratamento espiritual, tomar um passe, água fluidificada. Os amigos espirituais fazem todo o trabalho de te harmonizar. E você entra na roda viva de novo. Então, vai ser aquela coisa. Lavar, sujar, até quando? Até quando vamos continuar nesse processo? E o tratamento espiritual, na verdade, é uma questão muito particular. Você participa dele por um determinado momento. Você não vai ficar eternamente dependendo do tratamento espiritual. A partir do momento que você enxergou
E o grande mote do tratamento espiritual não é exatamente o passe água fluidificada, mas é a preleção. E a preleção tem que entrar nos nossos ouvidos e fazer morada em nosso coração. Então, desenvolver o perdão, desenvolver o amor, o auto-perdão, o auto-amor é fundamental para o nosso crescimento espiritual, né? É isso. E falar desse tema num domingo de manhã é falar de amor, é falar dos ensinamentos de Jesus da melhor forma possível. Né? Nós não estamos dizendo aqui ninguém para ser hipócrita e fingir que perdoou e sair espalhando para todo mundo eu te amo, eu perdoo. Não é isso. Mas porque tem que ser uma coisa verdadeira. Mas ouvir os ensinamentos de Jesus, fazer uma prece, ler e ver sobre o que nós estamos falando, porque o amor precisa de vir também acompanhado de conhecimento. Então não precisa de acreditar em tudo que eu estou falando, nem em tudo que a Luísa está falando. Pode ir procurar, pesquisar, estudar e fazer acontecer essa mudança. Porque nós estamos falando da mudança do outro, estamos falando da nossa. Porque é da nossa mudança que nós somos responsáveis. Nós estamos falando do outro perdoar, nós estamos falando de nós, sobre o nosso perdão, sobre o nosso amor, sobre a nossa responsabilidade nesse planeta de espalhar o amor. Não estou falando da responsabilidade do meu vizinho, nem do cara que. Não, estou falando sobre a nossa, minha responsabilidade. O meu desafio é espalhar o amor. Eu venci esse meu desafio. E é porque é uma via de mão dupla, eu preciso de praticar o perdão com o próximo, porém o que o próximo vai fazer é sobre responsabilidade dele. Eu perceber que a minha atitude não necessariamente vai mudar a atitude do próximo. Eu preciso de ter uma atitude melhor, e se ele vai ter melhor ou não, aí é com ele, com a vida dele, com a encarnação dele. Eu estar triste não vai deixar o outro triste. A minha felicidade não vai deixar o outro feliz. E também não é para deixar o outro triste. Eu não preciso de ser feliz para o outro ser, que às vezes eu estou feliz e o outro está infeliz. Eu também não preciso de deixar de ter momentos felizes em compaixão ao outro. Ah, então eu vou deixar de perdoar porque eu sei que ele não vai me perdoar. Não. Segue seu caminho, faz a sua parte. Ah, mas se o outro não fizer, a sua parte. Ah, mas se ele não quiser perdoar, a sua parte. A sua parte. Nós precisamos do outro para evoluir. Nós precisamos de praticar o bem. De praticar o amor para evoluir. Praticar o perdão. Mas a evolução é individual. A prática é no coletivo. Mas a evolução e a melhora é individual. É cada um no seu tempo, cada um na sua hora. Se nós pensarmos, ainda falando sobre o perdão, de coisas que fica lá atrás, de muito tempo atrás, nós pensarmos assim, ó, tudo foi como tinha que ser. Não dá mais para mudar. Só que hoje, eu sinto muito por eu ter agido daquela forma. E vou tentar fazer diferente. Esse talvez seja o caminho do perdão. Porque quando a gente vai, procura alguém e pede perdão, às vezes dá uma sensação de estar melhor que o outro. Um é sobre o outro, um é maior que o outro. Não é. Nós somos iguais. E aí não dá mais para voltar ao que passou. Mas eu posso, quando eu reflito sobre uma situação que eu fiz, percebo, para falar o português, claro que eu dei mancada, que a primeira coisa que eu preciso de pensar? Que não dá mais para voltar. A minha maturidade me levou a tomar aquela atitude naquela época.
porque era aquilo que eu sabia fazer. Hoje eu olho para trás e falo, olha o que eu fui fazer. E o que acontece com isso? Tudo foi como tinha que ser, porque era aquilo que eu tinha para oferecer naquela época. E eu sinto muito. É olhar para você e falar, eu sinto muito pelo que você está passando, por que está passando por conta daquela situação. Mas e tentar, tudo foi como tinha que ser. Porque era aquilo que eu tinha para oferecer naquele dia. Não foi uma atitude de ódio, mas era assim que eu era. Minha maturidade só era para aquilo. Eu não tinha uma maturidade para ser diferente. E daqui para frente eu sinto muito. Quando você sente muito de verdade, você não vai ter mais aquela atitude que você tinha antes. E não é se humilhar, não é rastejar, não é achar que você é inferior e o outro é superior, por isso que você tem que pedir perdão, não é nada disso. É a certeza de que nós somos iguais. Estamos aqui para evoluir, às vezes, só às vezes, né, falhamos, não é sempre. Sempre a gente acerta. No meio do caminho tem umas pequenas falhas, coisa pouca, mas que nós estamos aqui para aprender. E não somos iguais. E temos sempre a mesma oportunidade. A oportunidade que eu tenho é a mesma que você tem. Mas como eu uso essa oportunidade é minha escolha. Eu escolho ser diferente, ou eu escolho repetir as mesmas situações que eu já tinha. Então não é sobre o outro, não é sobre a atitude do outro, é sobre a minha atitude, sobre o que eu penso, sobre o que eu acredito. Essa live não é para o outro, é para mim. Sobre o que é que eu posso fazer diferente do que eu fiz até hoje. Só que eu só posso fazer diferente se eu acredito que aquela minha atitude não foi legal. Porque enquanto eu acredito que eu estava certo, magoando o outro, eu vou perdoar por quê? Se eu não fiz nada de errado. Então, eu preciso de ter maturidade e evolução para perceber que eu magoei, que eu ofendi, que eu maltratei. Que essa história que as pessoas dizem que quem é bom só se dá mal. Não. Quem é bom só se dá bem. Aos olhos dos outros pode dizer que só se dá mal, mas não é. Quem é bom só se dá bem, tenho certeza disso. Vale a pena a gente ser bom. Parece que a gente, quando é bom, só se dá mal. Mas também depende do que é que você chama se dá mal. Porque a bondade é o bem. E vale a pena você ser bom, você praticar o bem. Mas ainda é com você. Refletindo sobre as suas ações, sobre as suas atitudes e sobre o que você viveu, o que você passou, o que é que você pode fazer diferente por você. Passo as palavras a você agora, agradecer a todos que estiveram aqui nessa manhã de domingo com a gente. Dava para falar domingo a manhã toda, que ainda tinha assunto, né? E eu queria passar as palavras para você agora, para você fazer suas considerações finais. Agradecer a quem passou, a quem ficou, a quem vai assistir essa live depois, que nós conseguimos ter entregue na mão de cada um a semente do amor. Que também nós não vamos plantar para ninguém, nós só vamos entregar a semente. Olhe para essa semente e faça o que você achar que deve fazer. Às vezes, mesmo que você queira guardar e usar numa outra época, tá tudo bem. Mas ela é sua. Entregamos para cada um a sementinha do amor. Cuide com muito carinho dessa semente. E faça com ela o que você julgar necessário fazer. Agora eu vou passar as palavras para a Loísio fazer as considerações finais. E gostaria de pedir, por gentileza, que você faça a prece final também. Perfeito. Roberto, eu queria uma vez mais agradecer o gentil convite desta manhã de luz, nessas reflexões que vocês fazem com tanto amor, com tanto carinho, do Centro Espírita Irmão Oscar aí de Campinas. Agradecer a todos os amigos que estiveram conosco, que a gente acaba não podendo cumprimentá-los por conta já do estilo da live, né?
mas agradecer a todos que já passaram por aqui e vão assistir depois. Convido também aqueles que não acompanham o nosso perfil, que nós fazemos live segunda, terça e quarta às 22 horas, segunda e terça, sobre o livro Escalada de Luz de Jerônimo Mendonça, e às quartas-feiras sobre o livro Palavras para a Alma de Ana Teresa Camasmi. Então, projetos diferentes, mas recheados de amor e carinho. Convidamos a todos vocês. Agradecidos então, Roberta, convidamos a todos para aqueles que assim se sentirem confortáveis, fecharmos os nossos olhos, tomarmos uma inspiração profunda e conforme vamos relaxando, vamos soltando lentamente o ar, rogando a espiritualidade amiga, que o nosso Mestre Jesus possa se fazer presente uma vez mais, visitando os lares de cada um de nós, abençoando o trabalho da equipe do Centro Espírita Irmão Oscar, abençoando a cada um de nós que está aqui nesta live, que já passou por ela, ou vai assistir depois. Abençoe os nossos lares, os nossos familiares, os nossos entes queridos, aquelas pessoas que trazemos em nossos pensamentos. Rogamos, Jesus, que tenhamos um domingo de paz, de harmonia, de serenidade, e uma semana recheada de muito amor, de muitas realizações espirituais. Que os bondosos amigos, a equipe médica e espiritual visite os lares, os hospitais daqueles necessitados, do corpo, da alma, dores que muitas vezes trazemos enrastidas em nossos corações. Que o perdão, o amor e a caridade façam morada em nossos corações. E que essa luz do nosso Mestre possa ser o caminho que vai iluminar a nossa jornada evolutiva. Se conosco, Mestre, agora e sempre, gratidão, muita paz e muita luz aos nossos corações. Que assim seja. Muito obrigada, um bom domingo a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, gente.